Está no ar o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Eu sou Marcos Cardoso, estudante de jornalismo, e comigo neste projeto está Jamila Bernardi, estudante de Relações Públicas. Oi, gente, tudo bem? Hoje, então, recebemos novamente a professora Bruna Silveira, que é coordenadora do curso de Relações Públicas e também da Agência Experimental FSG. Tudo bem, prof? Tudo bem, e com vocês? Certo. Tudo bem? Felizes que o semestre está acabando. Eu tô triste que o semestre está acabando. Então, pessoal, nessa nossa conversa de hoje, nós vamos, então, falar com vocês, conversar entre nós sobre como foi a nossa experiência, então, produzindo esse podcast, porque, na verdade, nós não tínhamos pensado em um final como esse que a gente está fazendo agora, mas depois, conversando em off, a gente chegou à conclusão que seria bastante interessante fazer isso, até por ser um trabalho acadêmico, e em todos os trabalhos acadêmicos eles pedem uma considerações finais. Então seria interessante a gente também fazer, mesmo sendo em áudio, sendo em vídeo e no material que a gente divulga no blog produzido para o podcast, que a gente peça essa conversa. E nada mais justo que a gente convidar a pessoa que nos orientou durante todo esse semestre na produção desse trabalho, né? Eu mais, na verdade, acompanhei esse trabalho de vocês, né, da maneira como se desenhou, né, eu acho que lá no primeiro programa, quando a gente estava iniciando essa proposta, a partir de uma nova plataforma, né, a partir da adaptação frente à realidade, talvez eu não imaginasse que ele fosse ficar tão bom. Porque a gente sabe que tudo tem limitação, né, a gente está se adaptando ainda, a gente continua se adaptando, e algumas coisas dão certo, outras não dão tão certo. No caso de vocês, eu acho que esse projeto foi um projeto que deu certo, até porque ele está com 3 plataformas, né? Então a gente tem o vídeo, a gente tem o podcast, só o áudio, e a gente tem o texto, né? Claro, eles não se excluem, eles se complementam, né? Se a gente for pegar só o texto, a gente tem só uma breve ideia, se a gente escuta, só escuta, então a gente tem uma outra percepção, trabalha todo o imaginário, e se a gente enxerga, já pensamos e já projetamos uma outra produção de sentido frente ao material que está sendo apresentado. Eu acho que, enfim, com todas as dificuldades e desafios que eu acho que se coloca, né, não só o estágio que qualquer aluno tem que fazer, mas essa rápida adaptação é algo que a gente pode tirar como um exemplo, né, para profissionais. Então, quando estágio, significa que vocês estão chegando no final do curso, que vocês estão chegando numa formação. Então, assim, talvez o mundo precise mais do que nunca agora, né, de profissionais que consigam perceber essa realidade, analisar rapidamente essa realidade de uma maneira assertiva e conseguir colocar as coisas para funcionar da maneira como vocês colocaram, né? Então, acho que também, não só todos os conteúdos que vocês trouxeram, né, mas, assim, toda essa adaptação e todo esse engajamento, né, essa formação profissional de vocês vai fazer a diferença quando vocês terminarem o curso. E eu desejo que os outros alunos, né, também tenham essa rápida percepção e também percebam a importância, né, da gente se adaptar rapidamente e não de qualquer jeito, né, porque não foi de qualquer jeito. Mesmo que vocês tenham sido rápidos, em algum momento isso aí parou para a gente poder planejar de uma maneira segura, que também não se sabia como é que ia funcionar, mas eu acho que o resultado final, ele é muito bom. Né? É isso que a gente espera dos alunos e de profissionais de comunicação, que entreguem um bom trabalho, que entreguem um trabalho que sorriam toda vez que estão entregando, como vocês, toda semana, ficam felizes em postar esse material para dividir com todos os demais colegas. E até mesmo logo que a gente começou nesse sistema de não ter mais aulas presenciais, ter apenas aulas à distância, a gente sempre bateu na tecla de se adaptar, porque não foi somente nós também que precisamos nos adaptar dessa maneira. Muitos dos nossos entrevistados também não tinham a percepção de como que era entrar nessa plataforma, como é que era fazer tudo isso. E também eu lembro que desde o começo, a primeira coisa que tu falou pra gente frisar bem era o perder o medo disso. E acredito que a maneira como a gente tentou desempenhar esse trabalho foi exatamente isso. A gente
deu a cara a tapa e foi mostrando que, sim, é possível a gente continuar fazendo comunicação mesmo estando longe da pessoa que a gente está entrevistando e mesmo estando longe da pessoa que a gente quer passar essa informação que a gente traz no conteúdo, né? Não, eu acho que sim, eu acho que eu continuo dizendo, né, que a coragem vai ser o tônico a partir de agora e ela foi todo o tempo, né, quando vocês se depararam com entrevistados que tinham dificuldade de vídeo, dificuldade de áudio, dificuldade em se colocar na frente da câmera, né, que tem uma diferença em a gente ir para um estúdio que é só rádio, fica com as pessoas não se enxergam direito até pela própria organização do microfone, como as coisas estão, né, a própria técnica. Então aqui também a gente tem uma exposição não só do aluno, mas também dos entrevistados, o que pode às vezes dificultar, né? A gente sabe que tem pessoas que dentro dessa realidade, pensando no ensino, professores que não se dão bem. Então eles ficam com a câmera fechada. Alunos que não se dão bem, eles ficam com a câmera fechada, né? Não falam no áudio. Enfim, tem pessoas que têm. A gente precisa entender essas limitações. Só que daí é o nosso desafio, né? A gente tentar deixar a pessoa tranquila ou rapidamente ter que trocar o entrevistado, ter que trocar a fonte, né? Então, tudo isso permeia essa coragem, né? E esses desafios, a gente poder não só se adaptar enquanto tecnologia, enquanto instrumento, né? E operacionalizar aquilo que a gente planejou, ainda mais pensando que, assim, ó, até falar nessa operacionalização de planejamento, muito planejamento de 2020, empresarial, organizacional, de comunicação, caiu. E ele não vai voltar em 2021, né? Porque eu já tô, em março nós gravamos o programa 0, nós estamos em junho. Então, assim, gente, vai se estender, né? Então, assim, quantas empresas, quantos projetos foram por água abaixo? Falando como um todo, mercado como um todo, né? Não só da comunicação, mas de empresas, enfim. A gente teve, sim, uma queda e uma quebra muito grande em vários paradigmas, né? E que bom que o de vocês deu certo. Talvez também um dos fatores de ter dado certo são as pessoas que pensaram nesse projeto. As pessoas que tomaram a frente de fazer essa organização, que são vocês dois. Então, talvez, com outro profissional, ele tivesse desistido. Ele tivesse feito outra coisa. Ele tentasse se adaptar de uma outra maneira, que não levar a sério aquilo que ele realmente acreditava. Então, também fica a importância da gente acreditar nas coisas e tentar adaptar aquilo que a gente pensou um dia, aquilo que a gente desejou fazer e ver esse resultado final. E aí eu já não lembro qual que era a parte inicial que eu comecei a falar sobre isso. Duas coisas que eu queria destacar e complementar dessa tua fala. A primeira é que, por exemplo, a gente teve também alguns problemas técnicos com alguns dos nossos entrevistados. Que a gente não sabe, não é aquele momento que nós fornecemos todo o equipamento para que o show seja feito, digamos assim. É o momento que a gente tem que saber jogar com aquilo que o nosso entrevistado tem. E isso também vai da adaptação. Isso vai do agente também se virar em 3, 4 para saber como tirar talvez algum erro numa edição, ou também deixar lá para mostrar que, olha, esse trabalho foi feito a partir de uma adaptação, ele foi feito de uma maneira diferente. E também isso é o que eu estou vendo de uma forma geral na comunicação, onde muitos jornalistas, muitas relações públicas, muitos publicitários estão trabalhando das suas casas. E é claro que em algum momento ele pode acabar perdendo um pouco de qualidade, mas que no final ainda consegue fazer uma coisa boa, né? Eu acho que aproveita também para a gente pensar na questão de empatia, que é tão importante hoje, né? Então, também tem empatia com a pessoa que está do outro lado, que vai ter falha técnica. A gente está contando, como tu disse, com a internet do cara, com o aparelho que ele tem. Um exemplo disso é há 10 minutos atrás eu estava tentando conectar pelo Note. Não funcionou. Então, quer dizer assim, é um computador velho, é um computador mais antigo. O mais novo que eu tenho, mais recente, é esse aparelho que a gente fala hoje, que eu consigo me comunicar com vocês. Então, assim, ter empatia que daqui a pouco o cara vai entrar naquele horário, ele vai ter uma dificuldade, vai ter que repensar um pouco, vai atrasar, vai ter que adaptar, a internet dele vai cair. Mas eu acho que gera uma empatia, a gente compreender o outro, né? Não só no sentido de que, poxa, é pro meu trabalho, mas não. O cara também tá ali, mais do que nunca a gente tem essa disponibilidade das pessoas para contribuir com a comunicação, com o nosso negócio, né? Uma coisa que eu sentia muita falta na maneira da comunicação era que, normalmente, quando tu faz um material, tu não passa para a pessoa que tu entrevistou. E eu acho que uma coisa que eu e a Jamila, a gente bateu muito na tecla foi assim,
olha, a gente finalizou esse trabalho, a gente publicou. Se a gente não marcou a pessoa na rede social, vamos copiar todos os links e vamos encaminhar para ela. Porque tu ter aquele retorno da pessoa e dizer para ela, ó, aqui tá o que a gente fez contigo. Então, a gente absorveu o conteúdo dela da maneira tal. A gente usou para função tal. Tudo que a gente tentou trazer foi passar informações para os acadêmicos que com certeza tinham dúvidas que a gente tirou no trabalho e que com certeza ficou dúvidas que a gente não conseguiu tirar, porque também são infinidades de questões. A gente tentou trazer o principal, só que a gente sabe também que tem muita coisa a mais, né? E o devolver para aquela pessoa que a gente entrevistou foi sempre uma coisa que a gente carregou com a gente desde o começo do nosso trabalho, né? Eu acho que é muito legal, enquanto a gente está conversando, até nos outros programas, algum convidado falar uma frase que um outro convidado falou. Então, são coisas que batem, são assuntos que batem. A Vanessa estava falando, a Vanessa no programa 3 falou sobre o que a Bruna disse do planejamento mensal, não. O planejamento anual de 2020 foi totalmente pro saco. Também. Tipo, do que adiantou tu passar 2019 inteiro pensando nas feiras que tu ia fazer em 2020, nas ações que tu queria fazer? De nada adiantou, né? Tipo, tu só planejou, pensou, mas tu não conseguiu executar. Então, é muito interessante a gente pensar em como que a gente vai se readaptar nisso para o próximo ano, como que a comunicação se readaptou, que teve que ser muito rápido, como a FSG teve que pensar nas aulas online, como diversos jornais tiveram que fazer home office, enfim, é uma readaptação total, né? É uma cocriação da realidade, né? É uma nova realidade que se apresenta. Em março, quando a gente gravou o programa 0, a gente não imaginava que o final estaria sendo novamente por aqui, né? Não, eu lembro, inclusive, que a gente ficou... mas qualquer coisa a gente volta e a gente faz no estúdio de rádio. Daí tu falou assim, não, mas mesmo que volte ao normal, né? Porque a gente nem sabia que o normal nunca ia voltar a ser. Tu falou assim, mesmo que volte ao normal, a gente não vai poder ficar na mesma sala, todo mundo junto, conversando, porque é pequena a sala, não sei o quê. A gente nem imaginava em março que a gente ia estar aqui quase em julho, online ainda. E a gente nem sabe como é que vai ser o próximo semestre, né? O futuro não é mais como era antigamente, né? Então a gente conseguia fazer uma projeção para a comunicação, para a nossa vida, a gente conseguia projetar algumas metas, mas agora não tem como, é um dia de cada vez. Então hoje a realidade é essa, e como eu disse para vocês lá e repito, mesmo que, daqui a 15 dias a gente volte para a FSG, tendo a oportunidade talvez de regravar esse programa ou alguma coisa, também vai aí, entra aquela função de empatia, entra a nossa responsabilidade dentro de todo esse contexto, né? Como coloco pessoas num ambiente fechado, sem ventilação. Então, acho que mais do que a gente também, fica também, acho que essa reflexão de todo esse embrião que vocês colocaram, né? Que é o Na Academia. Essa reflexão não só de como a gente adapta técnicas de comunicação, mas principalmente como a gente pensa no outro, né? Acho que comunicação é isso também. Se eu estou falando que é comunicação parte de duas partes, parte de um relacionamento, e aí não falo só em relações públicas, né? Falo de uma troca, essa troca responsável, essa troca ética. Então, se eu sou pautado pela ética, hoje em dia, muito a gente vai começar a pensar e deve começar a pensar e direcionar não só a comunicação, mas nós, enquanto seres humanos, essa responsabilidade conosco e com o outro, né? Principalmente, porque sem o outro também não tem comunicação. E eu acredito também uma coisa que eu acho bem importante a gente falar para quem está nos ouvindo ou para quem também está nos vendo e lendo o que a gente vai produzir desse vídeo de hoje, desse trabalho de hoje, é que esse trabalho, por mais que a gente tenha tentado auxiliar os outros acadêmicos, falo por mim, esse trabalho auxiliou muito mais a gente. Porque, como a gente disse, a gente se adaptou a uma maneira nova de entrevistar pessoas, a gente se adaptou a uma maneira nova de escrever, a gente se adaptou a uma maneira nova de editar um trabalho. Vocês cresceram com isso tudo. Ai, meu Deus. Não, mas eu acho que sim, porque eu nunca na minha vida me imaginei gravando um podcast, tu sair totalmente da tua zona de conforto. Eu acho que não da do Marcos, né? Porque o Marcos arrasa, mas sair na zona de conforto, tu se arriscar, tu se experimentar com coisas novas. Eu acho que, claro, o estágio é pra isso, né? Pra te experimentar várias áreas do teu curso. Mas, sensacional, adorei. A multicomunicação que a gente tem entre todos os cursos, né? Foi a maneira que a gente tentou abraçar tudo, né?
Eu acho que representa também isso, né? A gente mostrar para as pessoas como dá para experimentar, dá para se experimentar, dá para somar, né? Eu acho que também é uma tônica que ela já deveria estar bem forte dentro da comunicação, mas ela não está, e talvez espero não. Eu desejo que fique clara agora, né? Essa questão de cooperação também entre os colegas. Eu acho que no programa a Vanessa disse, lá fora não acontece essa competição. Gente, acontece, depende do contexto, depende da empresa, depende de onde é que tu tá, depende da cultura do local, da região, das pessoas, depende de várias coisas, né? Mas eu acho que a gente cooperar, a gente perceber a complementação, né? Como é que, por exemplo, assim, a Jamila, se formando em relações públicas, tem certas limitações, né? Que o jornalismo, pensando em podcasts e tal, não tem. A gente vê algumas coisas, mas é completamente diferente, né? A maneira como a gente experimenta essas ferramentas, essas técnicas de comunicação. Então, assim, o auxílio que o Marcos pode dar, né? Em outros sentidos, talvez o planejamento, que eu sei que a Jamila gosta muito de planejamento, mas ela acha que não gosta, mas ela faz super bem. Então, assim, que às vezes no jornalismo pode ser que seja um pouco falho, né? Essa questão de a gente conseguir organizar as ideias, fazer planejamento, fazer os cronogramas, pensar nesse todo mais estratégico. Então, assim, que complementa, que soma, que é uma coisa que vocês vão levar para a vida, né? E lá adiante vocês vão olhar para o colega diferente. Amanhã vocês vão olhar para o colega diferente, né? Na hora de um trabalho. Então, assim, até aquelas diferenças que acontecem com vocês durante o curso, né? Em outras disciplinas, o estágio veio aqui com essa proposta de vocês e mostrou que isso quebra, né? Então, assim, que a gente consiga perceber esse engrandecimento que a gente pode fazer de relações mais humanas a partir da comunicação com essa troca mais cooperativa. Um curso complementando o outro, né? Né? E outro ponto que eu acho que é muito interessante, a gente já frisou em vários episódios, mas também acho que é interessante deixar como marca nesse último, é o não ter o medo de se arriscar e não ter o medo de errar, porque a faculdade é o momento onde a gente vai poder errar e não vai ser cobrado da maneira como vai ser depois no mercado de trabalho, né? Mas, gente, a gente vai errar sempre, porque somos humanos, né? Então, eu erro sempre. Eu erro também, às vezes, dependendo da situação, sempre, às vezes erro menos, mas a gente continua errando, né? Se a gente tem um lugar mais empático, né? Um valor mais humanitário, então a gente consegue errar e ser menos julgado, né? Eu acho que o grande problema é que às vezes a gente tem medo de arriscar, até isso, o julgamento dos outros, o que os outros vão pensar, será que os outros vão gostar? Mas eu acho que é importante que vocês sempre pensem, né? Não só nesse período aqui da faculdade, do estágio, deste projeto, mas para a vida de vocês, né? Para vocês faz sentido, então façam. O vento nunca vai estar favorável e nem todo mundo vai gostar. Mas, às vezes, gostando, né? Se eu tenho a plateia de eu faço o meu melhor acreditando naquilo para aquele Prof, uma pergunta que não quer calar. A gente produziu esse podcast, só que ao mesmo tempo que a gente produziu ele pertence à agência experimental, porque ele foi feito naquele local. Essa foi a empresa que a gente escolheu para fazer essa ação do nosso estágio. Tu, como a professora coordenadora do curso, hoje seria a pessoa, podemos dizer que seria a detentora do podcast. Que futuro que tu daria para ele? Tu vai permitir que outras pessoas possam continuar com a produção dele? Porque, como a gente disse, não é uma coisa minha, da Jamila, é uma coisa de todos os acadêmicos de comunicação da FSG, né? Então, Marcos, tu falou agora no final uma coisa bem importante. Não é uma coisa minha e da Jamila, é de todos. Então, eu não sou detentora, né, disso e nem de qualquer outro projeto, nem da AGEC. As coisas são do mundo, né? A gente, em algum momento do mundo, nesse espaço-tempo, estamos presentes naquele ambiente e interagimos com essas situações, com essas realidades, né? Eu acho que, como eu falei lá numa outra fala, olha que ótimo. Vocês largaram um embriãozinho, então vocês botaram uma semente, né? Que ela agora tende a crescer. Então, o que eu digo no momento agora, estando, né? Coordenadora da agência, não sendo meu esse podcast, mas sendo da instituição, sendo da agência, que ele deve continuar, né? Eu acho que, como vocês mesmos disseram, eu acho que trazer outras pautas, tantas coisas foram respondidas, tantas outras dúvidas vão surgir daqui para frente, e sendo eu
sendo vocês, seja quem for, né? Eu acho que é uma semente, algo que precisa crescer agora, ser regado e florescer, para que todo mundo possa se beneficiar, pensando enquanto contribuição para a sociedade mesmo, né? Seja ela acadêmica ou não. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify, então quantas pessoas que a gente nem imagina que talvez não sejam, né, FSG, que acessem o conteúdo, né, e de alguma maneira possa ajudá-los. Eu acho que é super importante, próximos alunos, estagiários, bolsistas da agência, que eles levem para frente esse projeto, porque eu não sei o Marcos, mas algumas pessoas vieram falar comigo, falando o quão importante foi ter ouvido várias dicas, podemos assim dizer, dos professores. Até a Natália estava com dúvidas em relação ao TCC e assunto do que ela ia abordar. E ela falou, a Camila falou várias coisas importantes, interessantes, que me fizeram refletir. Aí ela disse assim, como eu gostaria de ter ouvido esse podcast no começo da minha graduação, que foi a intenção minha e do Marcos, né? Pegar a cabeça da pessoa que está lá no começo da faculdade e auxiliar em todo o processo, como se fosse um amigo que fala as coisas que ele tem dúvida, né? E até a divisão em 8 episódios oficiais, digamos assim, contando o zero foi a abertura e esse agora é o encerramento, sem contar esses 2. Querendo ou não, antes mesmo a gente não tinha se tocado que seria como se fosse os 8 semestres de uma graduação. Depois a gente até conversou com a minha, a gente falou assim, percebeu que a gente fez, sem querer, um episódio por semestre, e que se a gente for parar para analisar, cada episódio faz quase como que um complemento, por exemplo, do primeiro semestre. Será que eu estou no caminho certo? No segundo, como é que eu começo a organizar o meu currículo, meu portfólio? No terceiro, como eu consigo construir minha carreira? No quarto, já encaminhando para a metade final, como que eu faço os trabalhos acadêmicos? Que tema que eu começo a pensar? No quinto, a maneira como eu escrevo esse trabalho e tudo mais. Num sexto, será que eu devo fazer um intercâmbio? Como é que deve ser a minha experiência para lá? Num sétimo, já pensando que tu tá saindo da faculdade, tu já tem que começar a pensar na tua parte financeira, porque daqui a pouco, não sei se tu mora sozinho, se tu mora com teus pais, com quem tu mora, tu já tem que pensar na tua parte financeira. E no oitavo, que foi o último que a gente divulgou na semana passada, como que eu vou ser depois da academia? O que eu vou fazer depois da faculdade, né? Eu acho que assim, embora vocês não tenham claramente pensado, né, conscientemente pensado nessa, são 8 semestres, então são 8 programas, no início a gente precisa ver isso, no meio isso e no final isso. Como a gente fala em semiótica, né, em semiologia, então eu vivo numa semiosfera onde eu orbito, né, dentro de uma verdade desse inconsciente humano e consigo, de alguma maneira, captar esses sinais para que eu possa materializá-los, né? Nós da comunicação, e aí, claro, são várias linhas de estudo e de crenças dentro da comunicação, como de qualquer outra profissão, né? Mas quem estuda em especial a semiótica, a semiologia, acredita nessa semiosfera que fica aqui na nossa cabeça. Então, assim, todas essas ideias, elas estão, alguém vai puxar, alguém vai organizar e vai conseguir entregar, e tantas outras já estão surgindo para que outras pessoas consigam captar isso e materializar para o restante da sociedade, enfim, da comunidade acadêmica. Em resumo, esse programa da formatura, né, Bruna? Tá participando da festa. Né? Estamos na festa, cadê a música? Cadê o álcool? Cadê o álcool? Eu tô tomando chá, no caso de camomila, para ficar Comunicarte. Vamos comemorar no Comunicarte. Né? Comunicarte, que quando vai ser, não tenho a mínima ideia, né? Eu acho que esse ano não temos Comunicarte. Mas, enfim, temos outras coisas, né? Temos 9 programas no nosso podcast para vocês ouvirem, se prepararem para o próximo semestre. Olha, coisa incrível. Temos Interessa sim, temos Trocando Ideias, temos tantas coisas. É uma adaptação e a gente vai encontrar outras maneiras de se divertir, de se encontrar com as pessoas, né? E trocar com as pessoas. Foi o que vocês fizeram. A gente tentou seguir uma pegada um pouco mais informal, com assuntos formais, porque a gente sabe que muitas vezes a gente está cansado de ficar vendo aquele teórico, e querendo ou não, foi a maneira como nossos convidados abordaram. Por mais que muitos tivessem uma alta formação, eles trataram do assunto com uma tranquilidade, que não ficou uma coisa chata, digamos assim, de se ouvir, né? Sim, o que é importante, né, a gente conseguir, com a linguagem, né,
atingir o nosso público e ser entendido, né? Ser captado. Mas aí eu também tenho uma pergunta que não quero calar. Então, como foi para você, Jamila, fazer este trabalho? A mesma depois que tu terminar é pro Marcos. Ai, por que eu tenho que começar respondendo? O Marcos podia me inspirar na resposta, podia falar a mesma resposta que o Marcos. Jamila, Que... eu conheço. E voltando ao que eu tinha falado antes, eu acho que eu aprendi muitas coisas me experimentando. Eu nunca na minha vida me imaginei na frente das câmeras. Eu sou RP que não gosto de aparecer, não gosto de ficar na frente das câmeras, eu gosto de ficar atrás controlando tudo, inclusive controlando as pessoas, mas atrás das câmeras. E no podcast eu saí do que eu achava que eu tinha que fazer, eu saí da minha zona de conforto. Então, eu tive que falar com pessoas que eu não conhecia, tive que vir aqui falar sobre assuntos que eu não entendia também. Então, eu acho que eu eu aprendi sobre mim, principalmente, mas também, levando pro lado profissional, eu aprendi a fazer um roteiro de podcast que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida. Então, eu acho que eu aprendo pelo lado pessoal, mas eu aprendo pelo lado profissional, mas principalmente também pelo lado pessoal. Mas é bem isso do tu não ter o conhecimento exatamente daquela área. E eu falo por mim. A parte de planejamento eu peguei e falei assim, faço tudo tu, eu não quero nem ter essa parte. Porque é uma coisa que não tem, não é coisa que eu consigo parar e fazer, por exemplo, uma planilha para dizer, por exemplo, hoje eu entrevistei tal pessoa. Não, isso não tem nada a ver com a maneira como eu agia. E depois eu vi que isso sim é importante, ter um cronograma de no dia tal eu entrevistei tal pessoa. Até porque eu tenho que colocar isso no meu relatório de estágio depois. Até porque eu tenho que comprovar que tal dia eu fiz tantas horas. Isso é coisa importante, né? E já respondendo também a pergunta que tu tinha feito, prof. Talvez nesse podcast, nesse projeto, eu coloquei de lado a coisa que eu mais gosto de fazer dentro do jornalismo, que é a parte escrita. Porque a parte escrita do nosso trabalho foi toda feita pela Jamila. E eu, claro, eu auxiliei ela na parte das correções, depois te encaminhando e tudo mais, pra gente ter sempre outras visões sobre o que foi escrito. Mas nesse trabalho em si, eu deixei de lado a melhor parte, não, mas a parte que eu mais gosto dentro do jornalismo, que é escrever. Então eu coloquei de lado, coloquei junto a edição, junto ao trabalho, seja em vídeo e seja em áudio. Também são coisas que eu gosto, mas que não chega nem perto da equivalência da maneira como eu gosto de escrever, né? Foi desafiador, porque a gente teve que movimentar muita coisa para poder fazer dar certo. Tinha dias que a gente não conseguia saber como, será que a gente vai conseguir entrevistar a pessoa? Até como exemplo, a gravação do episódio 8, a gente convidou todo mundo e até as pessoas que a gente convidou, acho que estavam até na correria dos seus dia a dias, toparam na hora. Depois a gente até olhei pra Jamila e falou, Jamila, tu viu que a gente gravou com eles num feriado? Uhum. É aquilo que a gente não se tocou, mas foi sendo cíclica a ideia. Foram vindo as ideias das pessoas que entrevistaram. Porque quando a gente chegou com um projeto, a gente não tinha todas as pessoas para entrevistar. A gente rascunhou alguns nomes, e desses nomes, muitos, a grande maioria foi trocado, porque a gente viu, essa pessoa já falou muito sobre isso, é uma pessoa que todo mundo já ouviu, que tal a gente ouvir outra pessoa? E foi algo que também foi muito bom, porque a gente teve mais visões, e é aquilo, a comunicação não pede uma visão, a comunicação pede várias visões, porque é o trabalho do comunicador fazer isso, né? A gente deu voz, eu acho, a muitas pessoas que, de repente, sabem muito, conhecem muito sobre várias áreas da profissão e a gente normalmente não ouve, né? Às vezes não são escutados, né? Acho que também esse é um papel da comunicação, né? A gente dá essas vozes para essas pessoas, né? Não só entregar, e eu acho que daí, claro, uma entrega positiva, né? Mas não só entregar para minha audiência, mas principalmente dar voz a pessoas que têm muito a dizer e porque a gente sabe, questões de mercado, enfim, N situações que se configuram dentro das suas realidades, às vezes elas acabam não tendo a oportunidade de conseguir se mostrar de uma maneira, da maneira como elas são e dar a sua contribuição, né, entregar o seu conhecimento para tanta gente, porque sempre vão existir disputas de ego, disputas de poder, sempre vão existir, né? Onde existirem pessoas, existirão relacionamentos e, infelizmente, existirão disputas de ego. Outra coisa interessante que eu lembrei agora, que a gente estava conversando antes, é que quando eu e o Marcos a gente estava fazendo a produção dos roteiros, eu falei assim, Marcos, explica como que é um roteiro, para eu conseguir contextualizar a minha história. Eu vou usar a explicação que eu tive na nossa disciplina de rádio, então, de como a gente se faz um roteiro, né? Normalmente a gente coloca
o nome do programa, então a gente colocou lá, podcast na academia, vida acadêmica mais leve. Embaixo o número do programa 0, digamos assim, e se já tem um título a gente já coloca. Nesse caso a gente já tinha um título que seria Nasci, quem sou eu? Aí, normalmente, quando tem apenas um apresentador, coloca talvez o nome da pessoa ou Lock 1. No nosso caso, como tem 2 apresentadores, a gente coloca lá Lock 1, entre parênteses, Marcos, um tracinho, e eu coloco o que eu vou falar, ou coloco uma parte de alguma coisa. Se a pessoa é boa, não é o meu caso, se ela é muito boa na comunicação, colocando apenas algumas informações, ela vai saber como se expressar. E depois tu coloca, se tem outro apresentador, que nem no nosso caso, o Lock 2, parente nome da pessoa, e faz o mesmo esquema. Aí tu tem uma passagem, tu coloca passagem tal, trilha tal e tudo mais. Fala do entrevistado. Fala do entrevistado. E nesse caso, até a gente não é muito usual tu colocar perguntas, possíveis perguntas. Nesse caso a gente colocou pra a gente não se perder, pra Jamila não se perder e tudo mais. Do Jamila, né? Aí ela olhou lá, Loki! E ó, não, aí eu olhei, e eu e o Marcos, a gente fez uns 3, 4, cada reunião que a gente fazia alguns programas. Aí, tava no primeiro, eu falei assim, só tava um negrito lá, Lock 1, Marcos, a fala do Marcos, Lock 2, Jamila, a minha fala. Eu falei, Marcos, vamos colocar um colorido aqui, eu ia botar negrito do Marcos, um vermelho e um azul, pra ficar visualmente entendível pra pessoa que estivesse lendo. Eu, que ia me atrapalhar com certeza. Aí o Marcos surtou também, que não pode ter colorido. Mais um aprendizado quando eu for fazer. Se eu fizer, só produzir, no caso, não ser a pessoa que fala, que um próximo podcast não pode ter cores. Geralmente não tem esses destaques luminosos, post-its, não tem. Agora não tem esse brilho, esse glamour, né, na hora de tu passar uma informação, é só tu ler o que tá listo, não sabe de cabeça, tu lê aquilo, mano. Até porque é treinado, né? Tu é treinado, assim, a enxergar com as marcações sem destaque, né? Tu é acostumado a ver as coisas sem destaque. Não, isso é comum, não tem nenhum problema ela ter falado em colocar isso. É só porque, na minha cabeça, isso já é uma coisa mecânica. Não coloca cor, só escreve Lock 1, no máximo um negrito pra tu saber que ali muda a pessoa que tá falando, né? Mas eu até já imaginei, assim, a Jamila sugerindo isso e a reação do Marcos. Foi feito eu consegui visualizar essa reação, né? Então. Sim. Foi parecida com a reação de quando ela mandou as perguntas pra entrevistada. É que daí, claro, a Jamila vai mais pra essa ideia da assessoria, né? Que na assessoria a gente acaba, às vezes, mandando, enfim, pra tentar elaborar algumas coisas, né? Fazer com que o negócio renda, enfim. É a adaptação de tudo, né? E eu acho que dentro desse contexto também, não tá todo mundo super tranquilo, como se estivesse vivendo normalmente, né? Então, tem todo um aspecto emocional que se envolve e que faz parte desse momento, né? Então, mas que o Marcos, ele é brabinho, né? E que a Jamila gosta das cores também. Mas brincadeiras à parte, até várias vezes a gente conversou após os trabalhos, vamos montar uma empresa, vamos fazer uma coisa assim, vamos fazer uma outra coisa assim. Então não é uma coisa, tipo, tudo bem, teve algumas discussões, mas isso é normal num trabalho. Normal. Nada é mil maravilhas, né? E que bom que a gente conseguiu criar esse relacionamento profissional de produzir um trabalho. Porque se um dos dois tivesse largado de mão quando tudo isso começou, não teria sido o mesmo resultado, ou talvez não teria nem saído do chão a ideia, né? Exatamente. Não, e assim, as discussões, né, as brigas, a gente não querer olhar para a cara do outro naquele momento, querer mandar longe, faz parte, né? Não é porque quantas vezes a gente está trabalhando em qualquer outro lugar, então faz parte, porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm conhecimentos diferentes, perspectivas diferentes, né? Então, assim... Que bom, né? Não é que se fosse todo mundo igual, que graça teria fazer as coisas, né? Que coisa chata. Então, assim, faz parte e no meio disso tudo a gente aprende. Então, isso que é importante, né? A gente acaba, mesmo brigando, mesmo se xingando, a gente acaba aprendendo. Aprende o que o Marcos, né? A Jamila aprendeu tantas coisas que o Marcos viu na graduação dele, né? Que tem um direcionamento. O Marcos acabou vendo tantas outras coisas que a Jamila teve. Vai te catar, Marcos. Na caminhada dela. Várias vezes o Marcos falou assim, nossa, que ideia legal. E é uma ideia, tipo, que um RP que tem. Então,
Marcos mudou de ideia totalmente em relação ao nosso curso, Bruna. Eu acho que ele vai, inclusive, fazer uma segunda graduação em relações não, amor, públicas. ele já tinha mudado quando ele me conheceu. Você não sabe de nada. Mas essa troca que é legal, né, gente? Essa troca que é importante. Então, assim, o que vocês conseguiram ir além desse projeto, né, na academia, essas trocas todas que vão engrandecer a vida de vocês, como eu falei ali antes, né? Isso que é importante. Quando a gente trabalha em algum lugar, não fica só aquilo que a gente aprendeu na empresa ou aquelas habilidades nossas que foram desenvolvidas ali, né? E aquilo que a gente recebeu, digamos, da empresa, mas muito mais a troca humana. Quantas vezes a gente sai de algum lugar de trabalho e mantém as amizades? Quantas vezes aí depois aquela pessoa lembra da gente e tu vai trabalhar com ela num outro lugar, ou ela te indica, ou vocês podem montar um negócio, ou ficam amigos mesmo, né? Eu acho que esse engrandecimento dessas relações que tornam a gente bons profissionais, né? Porque a gente consegue juntar. O ambiente de trabalho não é só para a gente colocar em prática projeto de trabalho. Também, é o principal. Mas todas essas relações que a gente estabelece a partir do trabalho, muitas vezes são as que nos motivam a ir para o trabalho. Uhum. A Jamila lembra que eu falei isso numa aula, claro que lembra. Não lembro, mas eu lembrei de uma situação vivida, então... Né? Então, o que acontece? Num período lá do século XIX, onde a gente tinha a ideia mais de uma questão mecanicista de trabalho, era justamente a falta de interação entre as pessoas, né, que não engrandecia o trabalho que a empresa tanto queria que fosse para frente. Então, a gente pensa nessa reação que vem, né, com a escola de relações humanas, e aí a importância do sujeito se sentir pertencente. Então, quando eu pertenço a esse grupo me acolhe. E aí, portanto, eu gosto, eu faço uma troca humana com essas pessoas, isso me motiva a trabalhar, isso me motiva a desenvolver melhor as minhas habilidades, porque eu sei o que eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo. Empresas que estejam ouvindo, nos contratem. Invistam na gente. Eu e o Marcos, a gente quer morar em Portugal, então se algum ser humano que mora por lá quiser contratar a gente, nós somos ótimos. Se queira contratar. Nós somos ótimos, maravilhosos. Certo, Bruna? Posso ir de assistente. Certo, se contratarem vocês me levam de assistente, não tem problema. Supervisora, assistente dos mesmos estagiários. Sem problema. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio bônus. Assim como no episódio 0, hoje nós recebemos a professora Bruna Silveira, que é coordenadora do curso de Relações Públicas e também da Agência Experimental, e foi nossa supervisora nesse projeto do podcast na academia. Prof, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela supervisão, pelas dicas, por tudo que nos ajudou nesse semestre na produção desse trabalho. Gente, assim, na verdade, eu agradeço por vocês terem trazido esse projeto, que não é meu, né? E como vocês disseram, não é de vocês, é da FSG, da agência, enfim. Mas ele, de alguma forma, é de vocês, sim, né? Vocês fizeram essa sementinha, plantaram essa sementinha, né? Então, assim, uma honra foi minha de participar e ver essa evolução de vocês e ver essa adaptação e poder hoje chegar aqui no nosso bônus e perceber o crescimento, né, o engajamento de vocês, confirmar que as coisas realmente saíram melhores do que eu poderia imaginar com todas as adversidades, né? E eu lembro que eu encerrei lá falando sobre coragem, né? E eu reforço aqui, né, coragem e percebam, né, todas essas conexões que vocês podem fazer e essa força que é interna, que é nossa, da gente poder levar adiante os nossos projetos, acreditar neles, né, mantendo a coragem, percebendo que a gente contribui muito, sim, com a sociedade, que muitas vezes a gente contribui com todas aquelas pessoas que estão ligadas a esse processo no momento, né? E ainda a coragem, eu acrescento, vamos ter mais empatia. Então vamos aproveitar para que a comunicação seja um espaço de fala não só para a gente que tem acesso aos meios, né? Mas a todas as demais pessoas, para que elas possam ter acesso às informações e aos meios, porque eu acho que uma sociedade muito bem informada é uma sociedade que pode ser crítica e capaz de fazer as suas opções de uma maneira muito mais consciente. Então eu que agradeço de vocês terem confiado a mim a participação nesse projeto. Eu vou chorar, tô emocionada. Isso, Desculpa, Marcos, olha que foi lindo. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com essa primeira temporada do podcast na academia. Continue ligado nas redes sociais da GEX, que tudo que acontece no Centro de Comunicação é divulgado lá. E até uma próxima. Tchau, gente. Nos vemos pelos corredores da FSG.